Lula, tudo bom? Bom dia, Mauro Lopes. Bom dia quem está conosco aqui no Jornal da Fórum e quero chegar chegando, como dizem os baianos, tá, Mauro? Bom, porque, Eu ó, quero entrar nesse debate aí que você ótimo. Você teve aqui finalizou. Eu segunda-feira até passada. sinalizei lá do bastidor. Eu vi. Vou te abrir só para dizer o seguinte: o Lula teve aqui na segunda passada, a sensação que a gente tem é que ele teve aqui há um mês atrás, 2 meses atrás, tamanha velocidade da conjuntura. Então temos muita coisa para conversar. Você levantou o dedo, manda ver. Exatamente. Então, vou começar pelo Esfera e pelo LIDE, que está em decadência, mas é como aquele pensamento, aquelas palavras, né, do filósofo grego Heráclito, que estão colocadas na entrada do ateliê do Francisco Brenan, lá na Várzea, no Recife, né? Imóvel, mas não inerte, né? O LIDE está imóvel, mas não está inerte, porque ele reúne ainda um grupo conservador razoável sob o guarda-chuva. Inclusive, está realizando agora, esta semana, se eu não me engano, um novo fórum junto com Valor, com Folha de São Paulo, com o UOL, com muitas dessas pessoas. Não tem gente do governo, porque há uma determinação do presidente Lula que ministros não devem participar desses eventos, desses converscotes do LIDE, que são nada mais, nada menos que reuniões de lobby empresarial para patrocinar debates em torno daquilo que eles querem. E aí tem esse Esfera Brasil, que é uma criação, né, muito bem sucedida, tá? Diga-se, do João Camargo. João Camargo, que é um conhecido lobista do mercado brasileiro, ele estreou filho de políticos, de um ex-deputado do velho PDS, né, o João Camargo, de São Paulo. E então o João Carlos Camargo, ele estreia na política sendo chefe de gabinete de ninguém menos que a Zélia Cardoso de Mello, né, no governo Collor. E era quem mandava na agenda da Zélia, e a gente sabe o que era a agenda da Zélia, né? Quem a Zélia recebe, quem a Zélia não recebe, com quem ela conversa, com quem ela não conversa, que temas vão para frente, que temas não vão para frente, no governo que se jactava, né, de ter aberto a economia brasileira, na verdade, escancarou a economia brasileira. E aí, neste Esfera Brasil, sim, se reúnem diversas personalidades do governo também, né, do poder. E você citou aí o Bruno Dantas, presidente do TCU, que é genro do João Camargo. O Bruno Dantas, o ano passado, casou com a filha do João Camargo, tá? Numa festa enorme no apartamento do João Camargo, em São Paulo, que é o João Camargo é casado, por sua vez, com a filha do Dilson Funaro, né? Então, vocês veem, está tudo dentro do mesmo círculo, né? E nesse círculo que eles acham que tem poder de condução do debate público brasileiro. E aí, alguns veículos ficam de joelhos para esse debate, porque ele usa muito bem a CNN para alçar esse tipo de projeto, para alavancar esse projeto. E, em paralelo, o que é que o João Camargo fez através da CNN e através da mesma assessoria de comunicação que ele tem na CNN e que oferece como um plus em Brasília? Ele foi quem aproximou o Arthur Lira da Faria Lima, por meio da assessoria de imprensa que ele detém lá na CNN.
Então, foi ele quem colocou o Arthur Lira nos debates da Faria Lima e levou para dentro da Câmara dos Deputados, né, os temas que a Faria Lima queria, né, e os projetos que ela queria ver aprovados. Fez o mesmo com o Rodrigo Pacheco. E aí já tinha se antecipado no calendário de Brasília e tinha feito o mesmo com o Elmar Nascimento, que era o candidato do Arthur Lira. Aí está correndo agora para apagar incêndio, porque também está atendendo o Hugo Mota, tá? Com o mesmo objetivo, ou seja, primeiro, eu estou falando isso aqui, Mauro, só para dar o colorido de Brasília, a vida como ela é, né? Brasília é assim, a política é assim, e cabe-nos, como jornalistas, tá, falar o que está acontecendo, mostrar, levar luz a esses porões para ver se a dinâmica da política muda as coisas. Perfeito. É isso. Lula, não, é isso aí. Mais cedo eu mostrei aqui, Lula é muito, é um escárnio, para falar o mínimo, entendeu? Em relação à população e à democracia brasileira. Olha aqui, o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira, nesse evento da Esfera em Roma, é uma boca livre, gente, você não faz ideia. Virou, é isso. Tem um plus a mais de ser da cúpula dos poderes executivo, legislativo e judiciário no Brasil, que é participar de bocas livres na Europa e nos Estados Unidos. Esse é um plus a mais na remuneração e nos benesses que as pessoas têm. Mas olha isso, na sexta-feira, enquanto São Paulo estava submergindo diante da maior tempestade dos últimos anos, o ministro das Minas e Energia, sentado ao lado desse, vocês estão vendo, Alberto De Paoli, é o diretor mundial da Enel, e trocando carinhos públicos com o cara. É um negócio assim, eu vou mostrar, eu vou te mostrar, Lula, porque é inacreditável o que aconteceu lá. Aí, assim, tá lá, o presidente do Supremo tá lá o Gonê, está lá o diretor-geral da Polícia Federal, tudo na boca livre desse grupo Esfera. Está lá o Bruno Dantas, da família. Está lá o Pacheco. Não, veja bem, Bruno Dantas que é o patrão do João Camargo e sócio dele. Olha quem está pilotando tudo ali. O William Vac. É um negócio, é um escárnio, entendeu? É um negócio muito, muito escandaloso. Não, e Bruno Dantas, que preside o TCU, pois é, órgão ao qual cabe fazer a análise final sobre a correção, a produtividade e as entregas da Enel, né, como gestora da distribuição de energia na cidade de São Paulo. Sim. Agora, eu fiquei muito impactado, sabe, Lula? Muito impactado, muito indignado, inclusive, com o que estava acontecendo em Roma enquanto São Paulo estava submergindo. Porque o Silveira depois veio com uma fake news. Desde novembro do ano passado que eu fiz uma reportagem dizendo: este cara está renovando todas as concessões de distribuição de energia elétrica, inclusive aquelas que vencem depois do governo. Ele está antecipando a renovação. E o governo sempre tem 3 opções quando acaba a concessão. Ele pode tomar de volta, reestatizar, ele pode fazer nova licitação e, portanto, ter nova concorrência e ganhar dinheiro com isso, e ele pode simplesmente renovar, sem ganhar um tostão, com base apenas em promessa de investimentos futuros, que foi a escolha do governo, a escolha do Alexandre Silveira lá em novembro passado. Olha o que ele falou em Roma, Lula. Era para ser demitido com humilhação. Olha o que ele falou em Roma. No ramo de distribuição, está aqui a Enel, permitimos, e o ministro Bruno acompanhou de perto, a antecipação dos contratos de renovação de distribuição para modernizar, para exatamente preparar a distribuição no Brasil, para digitalizar a distribuição, para a gente poder recepcionar mais energia limpa e renovável. Ele não ficou satisfeito em falar da Enel e alisar o diretor mundial da Enel uma vez, fez 2 vezes. Das distribuidoras.
Sem o decreto de renovação, e o ministro Bruno Dantas acompanhou isso de perto, nós teríamos 59 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Nós fizemos o decreto contra muita gente, enfrentando interesses enormes. Hoje já temos anunciado 119 bilhões. Ele anuncia que o presidente do Tribunal de Contas da União é parceiro dele na renovação antecipada das concessões. Aí vem o cara, que é o alto executivo da Enel, e dizendo, o governo está fazendo tudo direitinho, de fato. Olha só. Sim, mesmo no último período que trabalharam com o Sr. Silveira, nós compreendemos muito sobre diversos aspectos do setor, mas agora está bem declarado, segundo o que fez o ministro, numa nova concessão, como um evento estratégico. Isto é perfeito, porque tudo aquilo que tínhamos pedido, pedimos porque ouvimos e estamos a ver em outros países em que estamos a trabalhar, estão agora nas diretrizes, foram emitidas estas diretrizes, portanto Olha o que o cara disse, que tudo aquilo que pedimos o governo deu para nós, a Enel que está liquidando com o São Paulo. E aí o Alexandre Silveira, desculpa, Lula, mas é assim, é uma cara de pau. Ele solta, para responder ao Tarcísio, ele solta um post ontem, dizendo, ele falando sobre o encontro de Roma, não houve qualquer discussão sobre a renovação da concessão da Enel. Isso não está na mesa, pois o contrato que os aliados do prefeito assinaram vai até 2028. Mas na cara de pau, tá? Tem um vídeo mostrando que o assunto foi discutido lá. Já foi renovado. Olha, Deus... Ou seja, podemos dizer que eles adaptaram Nero, né? Eles tocaram fogo em São Paulo e foram brincar de cantar harpa, de tocar harpa em Roma, né? Todos juntos e misturados, né, Mauro? Uhum. E não se trata nem de caçar a concessão, é só não renovar. Pronto. É só não renovar. Só não renovar, mas enquanto não renova, tem que exigir a prestação de serviços. Vejam bem, o ano passado, sob a administração municipal do Ricardo Nunes e com a concessão nas mãos da Enel, já havia acontecido o caos dramático, né, de vários bairros sem luz depois de uma chuva forte, né, com ventos fortes. E ficou semanas, Pirituba ficou semanas às escuras, né? Aqui a gente abriu essa segunda-feira com 700 mil paulistanos da capital sem energia em diversos bairros. No sábado, era 1.800.000 paulistanos sem energia. Havia 24 horas. A gente está falando aqui já 72 se encaminhando para 90 horas sem energia. Negócios que deixam de faturar, que têm prejuízo associado, como bares, restaurantes, pequenas fábricas de congelados, pequenos mercados, né, mercados de bairros, lojas, pessoas que precisam, cidadãos que precisam de fornecimento contínuo de energia porque tem problemas de saúde, tem home care em casa, tem idosos que precisam desses cuidados, escolas que estão sem poder funcionar nesta segunda-feira, né, vários outros tipos de negócio impactando, né, são 700 mil pessoas sem energia, 550 mil unidades habitacionais ou negócios sem energia, mas o reflexo disso certamente ultrapassa aquele 1,5 milhão, 1.800.000 pessoas que vivem em torno dessas unidades, né? E isso tudo é culpa de quem, né? Primeiro, da empresa que não entrega o serviço ao qual se comprometeu quando comprou aquela concessão num leilão que foi feito às pressas e no formato que o mercado queria. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, presidida ainda hoje por um personagem do bolsonarismo,
porque a agência tem mandato, né? Os presidentes das agências reguladoras, assim como os presidentes do Banco Central, têm que passar por sabatina no Senado Federal, né, para terem os seus nomes confirmados. Não houve essa troca ainda nesse governo, mas o fato esse governo, o governo Lula, ele se acomodou nesses processos. Por quê? Havia um recurso judicial, né, que estava no Supremo Tribunal Federal, né, e que foi derrotado, que permitiria, caso fosse uma tese vencida, né, que permitiria ao governo fazer a troca dos presidentes das diversas agências já há 3 meses. Né? Esse recurso judicial foi derrotado porque este governo Lula não se empenhou, né, na aprovação desse recurso no Supremo Tribunal Federal. Poderia ter sido um cenário diferente. E não se empenhou por quê? Porque ministros como o Alexandre Silveira, ministros como Juscelino Filho, das comunicações, que também tinha interesse nessas agências, porque acontece a mesma coisa na Anatel, convenceram o governo a não se empenhar nessa imediata, não se meter. Né? E isso tudo acontece por quê? Porque é um governo que tem se voltado para a acomodação. E nessa acomodação, ele está incomodando demais, né, o lado dos seus, né, o lado daqueles que resistiram à escalada antidemocrática, ao golpe de 16, né, e à esteira desse golpe que nos trouxe o Bolsonaro, né, e que precisava ter uma ação mais efetiva, uma ação política mais eficaz, né, para essa mudança. E isso tem que acontecer agora como um exemplo, de uma forma exemplar, em São Paulo, na eleição municipal, aonde esse grupo do fica como está, porque estamos ganhando todos, se reúne, né, no palanque do Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que é nada mais que um capataz de fazenda urbana, né, do colonialismo, e eu não gosto dessa expressão, mas ela se aplica, do colonialismo financeiro da Faria Lima, dos seus interesses e dos seus núcleos pensantes que estão reunidos no grupo Esfera, no grupo LID, né? E que elegeram em 2018 o Bolsonaro, né? Com a perspectiva de que controlariam o Bolsonaro. O que governa a cabeça desse pessoal hoje, dizendo o seguinte: nós mandamos no Ricardo Nunes, ele é nosso, ele é nossa cria, é exatamente o que fez com que esse mesmo pessoal elegesse o Bolsonaro em 2018, abrindo mão de ter na transição para a democracia, já em 18, já em 19, 20, 21, um personagem como o Fernando Haddad, né, com uma formação cívica, humanitária, intelectual, uma base como a do Fernando Haddad, para colocar lá o Bolsonaro. E hoje, isso se repete em São Paulo com o Ricardo Nunes. Oi, Mauro. Não, só sobre a ANEEL, eu tive estudando as atas das reuniões da ANEEL, teve uma mudança na ANEEL nos últimos 2 anos. O Feitosa, porque toda a diretoria da ANEEL, toda não, né? 4 dos 5 diretores da ANEEL foram, toda a diretoria foi indicada durante o governo Bolsonaro, mas tem diferenças lá dentro. Você tem 2 bolsonaristas raiz, que são, na prática, funcionários do senador Marcos Rogério, lá do PL de Roraima, que é o Fernando Mosna e o Ricardo Til.
O Sandoval Feitosa, que de fato tem ligação com o Ciro Nogueira, mas é um personagem interessante esse sujeito, porque ele tem ligação com o Ciro, mas é do grupo, originalmente a ligação maior dele é com o grupo do Sarney, e tem ligação até com o Nelson Rubner, que é o nome histórico do petismo, do lulismo, nesse setor. Então, o cara é diferente. E a Agnes Costa, que é uma pessoa que fez trajetória técnica lá. E você vê as atas dos últimos, desde o início do governo Lula para cá, tudo é 2-2. O Feitosa e a Agnes de um lado e os dois bolsonaristas do outro. Tudo está dando empate de 2-2. E eles, em geral, ao lado dos interesses do governo. Tanto o Sandoval quanto a Agnes. Aí o que acontece? Lula, é inacreditável. Falta o quinto nome, que é o voto de desempate. Desde maio o cargo está vago e o Alexandre Silveira não indicou o nome, cara. São 7 meses sem substituição na ANEEL, porque o Alexandre Silveira não indicou. Está dizendo agora que em setembro, finalmente, ele indicou o nome do presidente Lula. Ou seja, o quinto nome desempata e muda a ANEEL completamente. E há 7 meses não tem indicação. O cenário realmente complicado. Complicado. Muito, muito complicado. E o cidadão paulistano, brasileiro, né, fica na mão desse jogo de interesses, né? Deixa eu ir para a decorrência política agora, porque, assim, eu queria entender que se você acha que este episódio do fim de semana, o Boulos foi para cima, né? Está indo para cima do Nunes, sobretudo com a questão da queda das árvores. O Boulos é esperto, ele está sendo cuidadoso, ele não está exigindo cassação da Enel, porque ele sabe que a coisa no andar de cima, no governo federal, é complicada. Mas ele está indo para cima na questão das árvores, da zeladoria de São Paulo. A campanha do Nunes levou uma cacetada, do Boulos levou uma cacetada, não esperava a pesquisa da Datafolha com 12 pontos atrás. Deu até um refluxo ali na cúpula da campanha, um desânimo geral. E a semana passada, falei aqui, ó, ele está esperando um fato novo. Tem um inesperado, campanha sempre pode ter um inesperado. Você acha que este é o fato novo que pode levar uma virada? Tem essa potência, você acha? Olha, antes de entrar nessa resposta, quero responder a Mara Suzana aqui no chat, que ela pergunta por que o Lula não acaba com essas agências reguladoras, né? Ele não acaba porque precisa de uma PEC. As agências foram criadas, né, por dentro da Constituição, no governo Fernando Henrique. As agências foram desenhadas e criadas pelo Sérgio Mota, então ministro das Comunicações, que era o todo-poderoso, né, do PSDB, do tucanismo, ali na estrutura do primeiro governo Fernando Henrique. E isso foi feito por emenda constitucional. Então, para você acabar com as agências, você tem que acabar por emenda constitucional. E o governo não tem essa maioria, né? Então, vamos para a eleição de São Paulo. Mauro, eu acho sim, tá? Eu, assim, sempre achei muito difícil uma virada pela maneira como se deu a passagem para o segundo turno, né? Eu acho que o teto, né, do Boulos havia sido atingido naqueles 30%, 32% era o limite dele. Eu tinha falado que o Boulos ia ter entre 29% e 32% dos votos válidos, ele teve nessa margem mais perto do piso do que do teto, mas esse era o tamanho, né, do eleitorado paulistano, que foi o tamanho do eleitorado que, por exemplo, elegeu a Erundina lá atrás, numa eleição de um turno só, né? Não tinha segundo turno quando a Erundina foi eleita. Agora, a Erundina também só foi eleita na última hora, no único turno, no turno único, porque houve um episódio de Volta Redonda, né? Há uma semana da eleição, né, um atentado em Volta Redonda, a gente estava no momento de reconstrução democrática do país, depois da ditadura e tal, e aquilo impactou de maneira objetiva a periferia de São Paulo. Verdade, né, porque a gente vivia disso, né, e mudou a eleição. Eu acho que a gente está diante de um fato que tem capacidade de fazer isso, de produzir essa virada, mas precisa, primeiro, estar mais distante da eleição.
Segundo, aí risco do prefeito, né? Será que até o dia da eleição não vai ter outro episódio climático desse que exponha a incompetência, a incapacidade e o despreparo dele para ser prefeito? Né? Ele tem que estar torcendo e rezando para que isso não aconteça, porque não adianta, ele não vai criar piscinões, né, de uma hora para outra, ele não vai podar árvores, né, que estão ameaçando a fiação de uma hora para outra, ele não vai criar uma defesa civil de uma hora para outra, tudo que ele não fez antes do período eleitoral, antes desse interregno para o segundo turno. Então, ele deve estar torcendo e rezando para isso. Depois vem a real insatisfação dos setores econômicos envolvidos, né, nessa questão do desabastecimento de energia, porque eu vejo que o sindicato dos bares, hotéis, né, e o sindicato das feiras e congressos, eles já estão protestando duramente, porque tem uma região do núcleo expandido, né, do centro expandido de São Paulo, que está sem energia, ali a região de Santo Amaro, tal, que permanece nesta segunda-feira sem energia, né, e isso pode impactar economicamente, inclusive atores que estavam com o Marçal lá atrás e que, na largada, não, vamos com o Nunes, né, e que foram com o Nunes no início, mas eles estão vendo agora o preço de financiar e de bancar um inepto como Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. Aí vem como será o desempenho, né, nesse primeiro debate de hoje. Hoje à noite há um debate na Band, né, entre os dois estão confirmados, os dois irão, né, na sexta-feira ou quinta-feira ainda desta semana, há o debate da Folha, né, Folha, UOL, Rede TV, que será de manhã, acho que é quinta-feira de manhã. Nesses dois debates, tem que ver como é que está a preparação, né, de ambos para esses embates. Né? Desculpa, TV Folha e UOL é 21 de outubro, às 10 horas. Na quinta agora é UOL e Rede TV. Isso. E TV Record é que o Ricardo Nunes não confirmou ainda na Record. Mas eu acho que vai, porque ele tem medo da disparada da Record. Então, tem que ver como é que ele vai estar preparado para essa reação e também como é que os jornalistas irão, na hora das perguntas de jornalistas, como é que os jornalistas farão essa cobrança, porque essa é uma cobrança gerencial, e aí tem um papel fundamental da imprensa que tem que cobrar, porque a imprensa no sábado, no domingo, ela estava muito mais pró-prefeitura do que pró-cidadão. E aqui não é uma questão de ser a favor do Boulos ou contra o Boulos, é ser a favor da cidade ou contra a cidade. E a imprensa, sobretudo na cobertura de cidades, a imprensa tem obrigação de ser pró-cidadão, é serviço. Jornalismo é serviço. E aí tem que ver de que forma isso vai impactar, né, a campanha do Ricardo Nunes. Mas eu acho que tem potencial para mudar, sim, Mauro. A gente vai medindo isso ao longo da semana. Hoje tem pesquisa Real Time Big Data. Não sei se vai captar, para saber quando foi o campo da Real Time Big Data, para ver se vai impactar já. Mas na quarta-feira, dia 16, quarta-feira, tem Paraná Pesquisas e Quest, aí já captando os efeitos. E ainda mais a Datafolha na quinta. É claro que também as campanhas, as decisões dos dois candidatos vão depender da evolução da pesquisa, né? Se Nunes, de repente, né? Não imagino que seja o que vai acontecer, mas se ele aumenta a diferença para o Boulos, aí não vai mais debate nenhum, né? Se diminui, aí ele vai ter que ir para os debates, né? Acho que isso vai ser um cálculo que as campanhas vão fazer em função das pesquisas, né? E dos trackings de cada uma delas, né? Isso. Só um dado para responder aqui ao chat também. A Márcia Castro pergunta se o ano da eleição da Erundina não foi o ano do Carandiru. Não, Carandiru foi em 91. Erundina se elege em 88. Né?
Tem pesquisa no Brasil inteiro. Só em Porto Velho não tinha pesquisa registrada até ontem lá no TSE. Vai ter pesquisa a todo gosto a semana inteira para todas as capitais. Saiu uma pesquisa de um instituto desconhecido, eu não conheço, é o Instituto SETA, lá em Natal, mas em Natal, de qualquer maneira, tem pesquisa hoje da Quest e Atlas Intel, indicando um empate entre a Natália Bonavides e o Paulinho Freire, do União Brasil, um pouco da oligarquia, um pouco do bolsonarismo local. Alvissareira essa pesquisa, vamos ver o que acontece hoje nas outras duas, né? Olha, Mauro, é alvissareira e eu arrisco dizer que mais do que qualquer outro nome, né, até mais do que o próprio Boulos, né, eu digo com convicção que a Natália Bonavides é a maior novidade da esquerda nesse segundo turno e nessa eleição nas capitais, mais do que o Evandro em Fortaleza, do que a Maria do Rosário, que é um nome mais consolidado, e mais do que o próprio Boulos. A Natália Bonavides é uma jovem deputada, muito aguerrida, né, da bancada do PT. Ela performa naquele grupo que tem a Dartora, que tem o Rubem Júnior, né, de jovens valores, né, de jovens deputados do PT que não conseguem, e isso é dramático, que não conseguem ter uma força de expressão e de presença maior dentro da bancada, porque o núcleo de comando envelhecido, o núcleo de comando que precisa passar o bastão do PT, não permite, né, o crescimento desses jovens valores dentro da bancada, né? E a Natália Bonavides, que já tem uma atuação parlamentar desde o mandato anterior muito consistente, né, ela pode sim virar prefeita de Natal. Acho que essa eleição está empate, está parelha, e isso é uma ótima novidade, porque é uma eleição muito difícil, tá? É uma eleição em que o primeiro colocado, que está em primeiro na pesquisa, deixou de ser prefeito no primeiro turno por conta de 3 pontos percentuais, né, dos votos válidos. Acho que ele ficou com 46,8,9, uma coisa assim, né? É uma eleição muito difícil, mas ela está fazendo essa união em torno de um Estado que, afinal, né, tem uma governadora do PT, a Fátima Bezerra, reeleita, ou seja, já com 2 mandatos, que teve, né, uma governadora também do PSB, que era muito ligada ao Eduardo Campos, né, que foi muito interessante no mandato dela, porque aniquilou aquelas oligarquias que eram muito ligadas ao PFL, ao antigo PFL, que virou Democratas, tal, lá no Rio Grande do Norte, né? E também ao PMDB local, né? Que era oligárquico. Eram 2 braços da mesma oligarquia, né? E a Natália, então, é essa novidade. Agora, se a gente for... Saiu semana passada também o Datafolha de Fortaleza. E aí, Mauro, eu estou espantado e preocupado com a dinâmica dessa eleição no Ceará, né? Em Fortaleza. Porque a direita nunca teve esse tamanho em Fortaleza, tá? A prefeitura de Fortaleza sempre foi dividida entre o PMDB, que no Ceará teve historicamente uma característica de ser um PMDB mais progressista, né? O PMDB do Ceará era um PMDB que era uma zona de militância do PCdoB também, né? Então havia uma união dessas militâncias, e foi por isso que o PMDB elegeu como prefeito, porque era filiado ao partido, ao PMDB, o Ciro Gomes. Eu falo que o PSDB só elegeu
o prefeito de Fortaleza uma única vez na vida. E ele não era do PSDB, ele era do PMDB, que era o Ciro Gomes, né, durante o primeiro mandato do Tasso Gereissati, que era também do PMDB, né, e que era um governador revolucionário nos seus métodos, né? Então, a gente tem depois uma divisão sempre do PMDB com o PT, né? Aí depois entra o cirismo, né? Entra o cirismo já fora do PSDB para eleger os prefeitos de Fortaleza. E a direita, né, sobretudo a extrema-direita, sempre teve uma faixa muito pequena do eleitorado de Fortaleza, né? Mas o tamanho, 49% de intenções de voto, como esse último Datafolha, né, do primeiro turno, 47% de intenções de voto do André Fernandes, que é um escroque, né, perfeito, né, dessa maluquice do bolsonarismo, é um personagem que encarna todas as amoralidades, todas as imoralidades, todas as canalices do bolsonarismo, é esse André Fernandes. Esse tamanho é inédito. E aí, associado a ele, a gente vê que todo aquele rebutalho do PSDB hoje está com o André Fernandes, a turma do Tasso está toda com o André Fernandes, o rebutalho do PDT do Ciro Gomes, os vereadores declararam apoio ao André Fernandes, o União Brasil, que está com o governo aqui em Brasília, mas está lá com o André Fernandes e tem força eleitoral, era o partido do Capitão Wagner. O Capitão Wagner que perdeu a extremíssima direita já durante o primeiro turno, mas agora está transferindo de maneira direta o resto da base dele para o André Fernandes. E aí ainda tem a questão de o Evandro Leitão não ser um PT raiz, né? Ele não é ele não é um personagem egresso, né, do PT raiz, né? E aí eu vejo um pouco de corpo mole de um determinado núcleo do petismo em Fortaleza no apoio ao Evandro Leitão. Agora, se o Evandro Leitão vencer, né, e tem condições plenas para essa vitória, você vai dever esta vitória ao personagem que do Nordeste é o único do PT que emerge maior do que era, né, nessa eleição municipal de meio de mandato do presidente Lula, que é o Camilo Santana. Tá? Se o Evandro Leitão for eleito, é uma vitória, sobretudo, do Camilo Santana, e isso vai qualificar, sim, o Camilo Santana para outros passeios pela esplanada ou outros voos eleitorais. Estou falando isso por quê? Porque o Camilo Santana sai, né, se houver a vitória, a confirmação da vitória do Evandro Leitão, o Camilo Santana sai como personagem de dentro do PT que lidera um estado com um eleitorado relevante, né, no Nordeste, região relevante para o país. Agora, não à toa, o Camilo Santana é um dos 4 ministros, e eu vou dizer quais são os outros, que está vivendo, neste momento, um embate imenso, gigantesco, por teses, por tempo e por verbas, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi o grande derrotado na eleição da Bahia. Foi o grande derrotado na eleição para a Prefeitura de Salvador e que está em rota de conflito direto com o governador da Bahia, né, com o senador Jacques Wagner e com toda a estrutura de governo. Você hoje tem uma insatisfação muito grande do Camilo Santana, do Lewandowski, do Fernando Haddad,
e da ministra Nízia, né, da Saúde, com o Rui Costa. Por quê? Por grosseria, por não atendimento de reivindicações gerenciais, por resistência a transferências constitucionais e por controle duro da agenda de discussão dos principais temas dentro do Palácio do Planalto. O ministro Rui Costa está em rota de colisão com toda a estrutura ministerial, mas, sobretudo, com esses 4, e isso está se refletindo nessa letargia, né, de ação, de atuação do governo. E também está se refletindo dentro do PT, porque há uma guerra instalada lá e ela não eclodiu ainda. É questão interessante essa que você traz, porque é isso, né? O presidente Lula, recentemente, coisa de 3 meses atrás, declarou que o primeiro-ministro dele é o Rui Costa, que não abre mão do Rui Costa de jeito nenhum. Agora, é curioso, porque o jogo de equilíbrio de poder numa democracia, ele está profundamente vinculado ao resultado das urnas, né? Então, hoje, o presidente Lula tem como primeiro-ministro um derrotado nas urnas. Nós temos, e aí a regra não se aplica a todo mundo, né? A Gleisi sai derrotada. Pode minorar a derrota dependendo dos resultados das eleições. Você falou, o quadro em Porto Alegre é difícil, o quadro em Cuiabá é difícil, o quadro em Fortaleza é difícil, o quadro parece incrivelmente ser um pouco melhor em Natal, que são as 4 capitais em que o PT, de fato, disputa a eleição. Claro, se Boulos vence em São Paulo, o PT é sócio da vitória, mas aí é uma vitória, não é propriamente ou diretamente do PT. E é evidente que tem que esperar o segundo turno, mas, em tese, a Gleisi deveria renunciar à presidência do PT se o segundo turno não for bem. É isso que acontece em qualquer democracia consolidada, que é quem está à frente do partido derrotado nas urnas se afasta para dar lugar a novos membros. Mas a conversa que está tendo, Lula, é que o presidente, o seu xará, o presidente Lula, quer antecipar realmente a saída da Gleisi, a definição da saída da Gleisi. A Gleisi sai em abril do ano que vem, e quer colocar no lugar dela o Edinho. O Edinho Silva, prefeito de Araraquara, outro derrotado nas urnas, né? O presidente Lula, inclusive, na rádio CBN, ele falou, era certa a eleição em Araraquara e perdeu, era certa a eleição em Teresina e perdeu, né? O PT perdeu eleições que eram consideradas certas pelo presidente e pela própria cúpula do partido. Então, tem um movimento acontecendo aí que não está muito claro para que lado vai, né? Eu acho que o Lula vai ser bem sucedido nessa antecipação de troca, até porque, né, eu creio que ele abrirá um espaço no Ministério para a Gleisi. Para a Gleisi, né? Para trazer logo o Edinho, né? Essa mudança estava contratada, ela é urgente e relevante. E aí eu ficaria de olho em 3 coisas que saíram nesse fim de semana na imprensa, de ontem para hoje. Tá? Ontem, entrevista do João Paulo Cunha, a Vera Rosa no Estadão. Eu acho relevante. João Paulo Cunha faz uma reflexão sobre a esquerda. Ele está mais ao centro dentro do PT. Ele pode ser candidato em 2026 em São Paulo a deputado federal de novo, assim como José Dirceu, que tem feito reflexões como essa do João Paulo. Ele vai um pouco além nessa reflexão. Nessa entrevista, ele fala que acha que o Lula tinha que trazer logo o Lira para dentro do governo. Não pode. Assim, eu até sou contra isso, né? E falei isso para ele, né? Eu acho o seguinte: o Lira ele ultrapassou todos os limites, né, da razoabilidade. Agora, no raciocínio de João Paulo, o trazer o Lira para dentro do governo é o seguinte: o Lira, na hora que ele entra, ele tem que obedecer a uma estrutura presidencial, né? Ele não pode trair o governo na hora que ele entra. Então, é uma maneira de você colocá-lo dentro de uma sala fechada, né, com 4 paredes, aonde você, no palácio, é o dono da chave da porta, né?
e é quem manda dos assessoristas também, que sobem ou descem os gabinetes, né? Pode-se, e aí o Lira vai ter que trabalhar para dentro, né, do governo. Esse é o raciocínio. Eu estou explicando o raciocínio. Eu concordo com o João Paulo em vários pontos, né, dessa entrevista, sobretudo dos problemas da esquerda, que tem que convergir para entregar em 2026 uma vitória da centro-esquerda, e não apenas da esquerda, né? Mas eu divirjo nessa questão do Arthur Lira. Só que eu acho que ele tem que ser lido e ouvido, né? Teve também alguns vazamentos, né, de reclamações do presidente Lula dentro do Palácio contra o PT e contra a própria equipe e contra a comunicação do governo. Inclusive, está descrito na coluna do Lauro Jardim, no jornal o Globo de ontem, que o Lula reclamou de dentro do Palácio, da comunicação de governo, reclamou do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta não estava presente nessas reuniões, e eu tenho informações que, de fato, essas reclamações estão muito grandes e muito constantes, porque o Lula está perplexo pelo fato de que o governo é muito melhor que a comunicação dele, né? O governo entrega muito mais do que a comunicação reverbera para a sociedade. E ainda o fato de, por um problema de corrupção, o governo ter chegado ao fim de 2024, segundo ano de mandato, sem ter uma conta para operação nos meios digitais. O governo não tem conta de publicidade digital, não pode entrar de maneira profissional nesse enfrentamento com as redes e na mídia digital. Por quê? Porque a licitação foi derrubada, porque ela estava eivada de ilegalidades, e eivada de ilegalidades nascidas dentro do universo que está em torno do governo e do ministro Paulo Pimenta. 3 observações laterais e eu queria mudar de assunto contigo. O primeiro, que o João Paulo Cunha, vamos combinar, ele fala aquilo que o Zé Dirceu pensa, mas não fala on the record. Não tem muita diferença do que o João Paulo Cunha pensa e o Zé Dirceu pensa. Não nos iludamos com o Zé Dirceu. O Zé Dirceu tem a mesma concepção que o João Paulo Cunha. O Zé Dirceu é o grande estruturador da ideia de frente ampla no PT lá no primeiro mandato do governo Lula. Essa é a lógica dele. A segunda observação é essa em relação ao Paulo Pimenta. Não sei se vocês repararam, gente. Paulo Pimenta, quando deixou a SECOM para ser o ministro extraordinário do Rio Grande do Sul, era o nome central do governo. Era o porta-voz na prática do governo. Era ele que fazia os embates em nome do presidente Lula. Vocês souberam que o Paulo Pimenta voltou para a SECOM? Ele voltou para a SECOM e está desaparecido. O Paulo Pimenta não aparece mais. E ele, de fato, tem uma questão. Esse é um grande problema, né? Você sai e vem o substituto, aí o substituto joga muito melhor que você, fica difícil na hora que você volta, né? O fato é que a comunicação do governo funcionou e com o Laércio, como ministro interino da SECOM, ele saiu consagrado dessa curta gestão dele pelo salto de qualidade que ele conseguiu na comunicação do governo. Então, acho que a situação do Pimenta tem questões aí, tem indagações em relação à presença dele. Exatamente, eu vou te falar, o Laércio é pernambucano, como eu, torcedor fanático do Santa Cruz, como eu, né? E eu diria o seguinte, para usar o nome de um herói improvável do nosso time Santa Cruz, né? Lá atrás, ele exerceu essa interinidade como um Flávio Caça-Rato, né, de centroavante do Santa Cruz, nos últimos títulos que o time teve no estadual. Né? Laércio Portela, um quadro em português, presta atenção nele. E é jovem, né? É relativamente jovem. Tem uma longa estrada aí pela frente. Eu queria te mostrar 2 pesquisas que me impactaram profundamente no fim de semana e queria ouvir teus comentários. Esta era algo que eu não tinha me dado conta,
mas me chamou a atenção. A avaliação do Lula está estável, ela é estável desde o começo do ano, mas agora nós entramos num período que é 1 ano e meio, pouco mais de 1 ano e meio de mandato do Lula, em que a avaliação dele é comparável à avaliação do Bolsonaro em plena pandemia. E achei muito impactante que esta avaliação do Datafolha, veja, realmente é muito estável, mas que ela esteja em linha com a avaliação de um presidente no meio do genocídio. Então, você tem 36% de ótimo e bom para o Lula, 37% para o Bolsonaro no mesmo período, tem 32% de ruim e péssimo para o Lula, 34% para o Bolsonaro, e os dois empatam em regular. Fiquei muito impactado com essa coisa simbólica, né? Tem um presidente, né, da recuperação, da democracia, de um bom momento do país, e a avaliação dele é igual à do Bolsonaro no meio do genocídio. Achei um alerta. Fala. É um alerta, é um risco, é um perigo e é um problema, né? O Lula, a esta altura do terceiro mandato dele, tinha que ter descolado desse terço superior. O Lula é muito melhor do que isso. O Lula é um presidente com cabeça de estadista. Agora, o Lula, por contingências várias, montou um palácio do Planalto pouco funcional e um ministério que é, na esplanada, um saco de gatos. Tá? Vamos combinar que o Juscelino Filho faz hora extra há muito tempo naquele Ministério das Comunicações e só está lá por uma contingência política. Vamos combinar que esse Alexandre Silveira, nas Minas e Energia, ele não tem sido um ministro do governo, ele tem sido um ministro de si e um ministro de Minas, né? Um ministro de Minas da política mineira, né? E também, a este momento, ele faz hora extra no Ministério, né? Vamos combinar que foi um absurdo, né? Denúncias terem transitado tanto tempo dentro do Ministério, como o caso, né, de assédio que aconteceu com o Silvio Almeida. Ficou muito tempo no Ministério, né? Eu acho que podia ter tudo se resolvido lá em 2023, né? Então, o Lula é refém. Você não falou do Múcio, hein? Ainda tem o Múcio. Não, desculpa, aí tem isso, né? O Múcio, eu acho que, em vez de nós estarmos frustrados pelo Múcio ter começado mais uma semana no governo, eu acho que o próprio José Múcio está frustrado por ter amanhecido esta segunda-feira como ministro da Defesa. Por quê? Porque o que ele falou na CNI, ele falou para ser demitido, né? Ele fez uma apresentação na CNI de questões internas, ideológicas, sim, que acontecem dentro do governo, mas é óbvio que foi para ser demitido. E aí tem uma questão mais grave, Mauro, que envolve a comunicação de governo também. Você sabe que a empresa, eu vou falar o nome dela aqui, a FSB, é a empresa que detém a conta do ministro Zé Múcio na Defesa, que não teria feito nenhum discurso sem passar pelo crivo da sua empresa de imagem e reputação, que é a FSB. Que também tem a conta da CNI, que também tem a conta da SECOM do Palácio do Planalto, tá? Que também tem a conta do Tarcísio, em São Paulo, que também trabalha para a Federação Israelita, né? Nos seus diversos logotipos, né, corporativos, a operação pública, a operação privada, mas tudo se mistura, no fim, né? E o Zé Múcio, sobretudo, ele foi presidente do conselho da FSB. Ele sucedeu. Não sabia. Ele sucedeu no conselho da FSB
ao Sérgio Etchegói, que é general, que foi ministro do GSI do Temer, tá? E que é o Sérgio Etchegói, general golpista de dentro do Exército. E a relação dele com o Zé Múcio é muito próxima, né? Então, eu tenho o Zé Múcio como fonte, mas isso não me desobriga de ser, ao fazer esse tipo de análise, absolutamente correto com os fatos, porque tudo isso aconteceu. E me espanta Zé Múcio ter amanhecido nesta segunda-feira, uma semana depois de tudo que ele falou na CNI, ainda ministro. Nossa, impressionante. Segunda pesquisa que eu queria te submeter. Essa revelação sobre a presidência do Conselho da FSB com Etchegói, depois com o Zé Múcio, eu não sabia, quase cair para trás da cadeira, realmente muito chocante. A segunda pesquisa é a pesquisa da Quest. Se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem esses, em quem você votaria? Lula 32, Marçal 18, Tarcísio 15, dando 33-32. Um cenário, inclusive, parecido de Lula versus extrema-direita quando estava o Bolsonaro. A pesquisa mostra que Lula mantém o apoio do seu eleitorado, 71%, e que o eleitorado Bolsonaro fica dividido entre Marçal e Tarcísio Freitas. Mostra também que Lula continua ainda o rei do Nordeste, 44% no Nordeste, mas olha que interessante, Marçal com 15% no Nordeste. No Sudeste, Lula vai para 25%, Tarcísio tem 20%, é o segundo colocado, a região é dele. No Sul, olha aqui, um empate entre Lula e Marçal, 25-23. No Centro-Oeste, Lula livra uma frente, 34-24. Então, o Tarcísio, neste momento, existe apenas no Sudeste. E um outro dado da pesquisa que esse sim me preocupou, é o crescimento grande da quantidade de pessoas para as quais Lula não deve se candidatar à reeleição em 2026. Saltou de 53 em junho para 58 agora, e as pessoas que acham que Lula deve se candidatar caiu de 45 para 40, com o forte do eleitorado dele mudando a posição, né? Quem ganha até 2 salários mínimos subiu de 40 para 56, aqueles que acham que Lula não deve se candidatar. No eleitorado de 2 a 5 está em 61, os que acham que ele não deve se candidatar, e de mais de 5, 57. Não gostei dessa pesquisa da Quest, apesar da divulgação dela. Lula está na frente, mas eu achei bem preocupante. Não sei se você discorda de mim, queria te ouvir. Não, eu concordo. Agora, eu discordo dela ter sido feita com o Marçal. Né? Por quê? Porque sabemos todos que o Marçal ele não será candidato porque ele estará inelegível. Né? O Marçal vai ser declarado inelegível, porque ele vai ser julgado na Justiça Eleitoral por todos os crimes que ele cometeu. Ele é um criminoso, né? A gente já falava isso aqui durante a campanha, tal. Ele é um criminoso e ele será julgado. Agora, essa pesquisa ela é muito ruim para o Tarcísio, né? Por quê? Porque mostra para o Tarcísio que ele não tem voo nacional neste momento. Como diz o Kassab, que se essa turma tivesse juízo, estaria ouvindo mais o Kassab, eu falo a turma da direita, porque a turma da esquerda ouve e teme o Kassab, que é um profissional da política. Né? O Tarcísio tem que ser reeleito, tem que tentar a reeleição. Né? Na verdade, ele tem que tentar a reeleição para governador de São Paulo. E eu acho que um dos projetos do PT e da esquerda, da centro-esquerda, é impedir essa reeleição do Tarcísio em São Paulo, colocando como candidato a governador alguém desse espectro de centro que eles possam trazer de volta, por exemplo. Vou falar o nome. O Alckmin, por exemplo. O Alckmin seria um grande problema para o Tarcísio, porque o Tarcísio não tem ninguém. Se o Tarcísio ousar sair do governo de São Paulo para ser candidato a presidente, ele precisa deixar em São Paulo um candidato competitivo a ponto de segurar os votos dele em São Paulo e trabalhar uma transferência. Ele não pode dar esse salto
sem ter um plano B em São Paulo. E ele não tem nesse momento. Tá? E se o nome colocado lá for o do Alckmin, com o apoio do PT, do PSOL, tal, né, é um nome muito forte para segurar essa eleição em São Paulo. O Marçal, então, está fora, é carta fora do baralho. Aí vem a questão do Lula e da recandidatura. É o problema do teto que está colocado, que o PT tinha que aumentar esse teto. Tá? E também é um indício muito claro, né, de que há um esgotamento, talvez uma decepção, com as entregas desse governo, né, Lula 3, que elas estão sendo bem feitas, elas são boas, mas elas estão refletindo políticas do passado. Né? E uma quarta questão, Mauro, é essa pesquisa fotografa também a absoluta falência da mídia tradicional no tráfego de informação e de comunicação política. Por quê? Porque o Marçal ele foi um personagem da mídia só naquele tempo da campanha. Mas não há um consumo de mídia tradicional que explique essa abrangência, que explique essa capilaridade, né, do Marçal em todo o país, sobretudo no Nordeste. O que é que explica isso? Rede social. Então, o Marçal será Marçal, mas o esgoto, esse fim de mundo, esse alçapão de onde ele veio, produzirá outro nome até 2026. E esse é o maior risco. Que vem outro nome. Vem outro nome. Né? Esse é o maior risco. Agora, essa pesquisa me chama a atenção um outro fato, e aí encerramos por aqui, que é assim, até alguns meses atrás, a reeleição do Lula era fato líquido e certo para toda a esquerda, para o PT e, de certa maneira, para todo o governo. Acho que essa pesquisa mostra que a eleição não está ganha. Que 2026, a reeleição do Lula não é um dado certo da conjuntura. Não é um dado certo da conjuntura, e eu diria até, pelas críticas que ele tem feito, eu acho que a tentativa de reeleição do Lula não é sequer uma questão decidida na cabeça dele. Porque o Lula tem consciência, e ele se elegeu falando isso, que ele se elegeu, veja bem, o Lula se elegeu dizendo que não seria candidato em 26. Isso. E o Lula se elegeu dizendo que era um presidente de transição. E a gente precisava de uma transição. O país estava destruído, a máquina pública estava destruída, a economia estava destruída depois de um golpe de Estado, dado em 2016, e que produziu aquela aventura que foi o Bolsonaro. Né? Então, Mauro, eu acho que essa é a questão que a gente precisa encarar. 2026 não só não está decidido, como não é uma certeza na cabeça do próprio Lula, por tudo que eu tenho visto. Né? Então, é com esse dado que a gente tem que começar a analisar esse momento eleitoral que a gente vive. E só para finalizar, o Mauro voltou, tem uma outra, eu tinha falado que tinha 3 entrevistas, 3 temas da mídia que tinham que ser lidos, né, para analisar as esquerdas nesse momento. O João terceiro Paulo é o Vladimir Safatli, hoje, né, no UOL. Entrevista do Vladimir Safatli no UOL, né, que é muito melhor do que o título que está lá. Tá? O título que está no UOL não entrega a profundidade da reflexão que o Vladimir Safatli começa a fazer, né, desse quadro eleitoral nesse momento. Perfeito. Você tem 5 minutos mais ou temos que encerrar? Não, podemos. Porque tem uma questão que eu queria... não é o centro da conjuntura, mas me chamou a atenção. Que eu não sei, você viu o post ontem do Rogério Corrêa? Não. Vou ler para você. Fiquei chocado com o post do Rogério Corrêa ontem à tarde. Ele diz assim, ó,
queria fazer uma avaliação das eleições apenas após o segundo turno, pois precisamos continuar enfrentando a extrema-direita, em BH e no Brasil. Mas tenho sido atacado por posições oportunistas internas no PT, visando 2026, sempre usando a derrota midiática do PT e de Lula em 2024. Proclamam que o PT não deveria ter disputado BH e outros municípios e que devemos abandonar a disputa nacional e deixar para o centro, a direita, a tarefa de enfrentar a extrema-direita. A tese é antiga e a grande maioria sempre nos pediu isso, a grande mídia, desculpa, sempre nos pediu isso. Alguns traíram nossa luta e proclamam traições maiores. Ainda bem que temos um Lula atento e um partido majoritariamente consciente. Aí vem. Mas hoje são deputados federais moderados, entre aspas, e modernos da esquerda que adotam a tese ajuizada. Em Minas, o traidor é conhecido. Hipocrisia, desonestidade e fraqueza moral e intelectual. A estes se juntam os municipalistas que se lambuzaram da máquina e das benesses de emendas parlamentares e políticas públicas do governo Lula, mas alardeiam a meritocracia como sujeito da sua vitória. Quase 90% se reelegeram de direita e de esquerda, a maioria escondendo Lula. Heróis de isopor. Tática para ganhar as eleições é importante, mas estratégia para mudar o país é a essência da nossa política. Muito temos a mudar, mas sem perder o socialismo jamais. Fiquei espantado com esse desabafo e esse ataque dele. Incrível, né? É incrível, mas vindo das internas do PT de Minas Gerais não é novidade, tá? O Rogério Correia, que é um ótimo deputado, teve uma presença fundamental na CPI do golpe, né? Mas ele, em Minas, ele sempre teve embates com determinados setores do PT mineiro, sobretudo durante o governo do Fernando Pimentel, governo do PT. Pimentel, que é um grande personagem, é um ótimo gestor. Pimentel, que foi boicotado pela mídia tradicional, foi vítima da Operação Lava Jato expandida, porque criou uma operação só para ele, né, que desencadeou uma busca e apreensão num avião comercial, num jatinho, né, que estava ocupado por pessoas de campanha, né, do Pimentel, entre o primeiro e o segundo turno em Minas Gerais, na eleição que ele venceu, e aquilo marcou e inviabilizou o governo do Pimentel, né? E aí, dentro do PT de Minas, o Pimentel sempre teve a oposição, né, do Rogério Correia. E eu acho que o que está se refletindo agora é essa divisão no PT mineiro, mas ele também lança, né, nesse post alguns holofotes para a bancada, né? Quando ele fala de emendas, de distribuição de emendas, tal, para a bancada. Esta guerra está só começando, porque essa guerra é a guerra que vai ser aberta entre novembro e dezembro, dentro da bancada, dentro do partido, e que vai definir se a Gleisi vai ficar até abril do ano que vem, ou se ela vai sair agora, se Edinho chega agora ou não. Essa briga que está instalada, por exemplo, com o Guimarães, o José Guimarães, que é líder do governo, que é vice-presidente do PT nacional, que quer o posto da Gleisi, que não admite o Edinho, mas que lá no Ceará ele é acusado também dessas mesmas traições que o Rogério Correia acusa. Então, se você for ouvir o pessoal da Luisiana, tem isso. Essa mesma briga está instalada na Bahia, né? Essa mesma briga está instalada em São Paulo, aonde não só teve a derrota do Edinho, mas o Emídio teve uma votação ridícula em Osasco,
né? O Eloy Pietá, que teve que sair do PT para disputar com chance, porque ele está no segundo turno, o PT não, né? A eleição em Guarulhos, segundo maior colégio do estado de São Paulo, né? O resultado deprimente, né, do Meneghelli, né, com 4% dos votos para prefeito, né? O resultado problemático do PT em Campinas, porque ali podia ter tido segundo turno, né? E aí eu volto a um tema que a gente já tratou aqui na semana passada, em Pernambuco também, com Humberto Costa. A liderança do PT local, aonde ele estraçalhou o partido. O partido tinha condições de ter de entabular uma disputa no Recife, né, de entabular uma disputa em Jaboatão dos Guararapes, que é o segundo colégio, né, mas você está tendo segundo turno na região metropolitana. Em Olinda, onde está o PT, enfrentando o PSD, né, mas está tendo segundo turno sem PT em Paulista, sem PT, tem uma outra cidade da região metropolitana que está tendo segundo turno também sem o PT. Né? Caruaru, eleição do PSD no primeiro turno, e Petrolina, que também tem segundo turno, eleição, né, de um candidato, se eu não me engano, do União Brasil, no primeiro turno. Né? Só para esclarecer, muito provavelmente os ataques do Rogério Corrêa dirigem-se ao deputado Reginaldo Lopes, que são dois adversários, eu diria até mais para inimigos do que adversários nessa altura do campeonato, históricos lá em Minas Gerais. Eles têm uma queda de braço há muitos anos lá. E Reginaldo Lopes, que também deu uma entrevista muito parecida com a do João Paulo Cunha, tá? Eu não vi aonde foi, eu só vi repercussão dela na internet, mas deu uma entrevista muito parecida nas teses do João Paulo. Vou procurar a entrevista dele, então. Tá? Tá aqui, ó. Acabo de ver aqui, no Metrópolis. No Metrópolis, vice-líder do governo Lula na Câmara diz que PT precisa se reinventar. A performance decepcionante do partido do presidente mais icônico da história do Brasil expõe nossa desconexão com a realidade. Precisamos nos reinventar, e aí vamos depois olhar com calma aqui os detalhes da entrevista dele. Valeu, Lula! Maravilha, Mauro, obrigado. Pois obrigado pelo convite e obrigado a vocês aqui, a audiência. Valeu. Vamos ver, acho que semana que vem você vai ter que ser obrigado a voltar, porque pela velocidade que as coisas vão... E esperemos com novas pesquisas colocando bolos aí num patamar de competitividade. Eu espero que seja assim, por tudo que a gente falou aqui. Legal. Abração. Até lá.